Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 15ª aula de elementos de máquinas nós vamos falar sobre cabos de aço. Então a gente passou uma grande quantidade de aulas recentemente falando sobre elementos de transmissão rotativos. Tá? Só que os elementos de transmissão não precisam necessariamente ser apenas rotativos. Claro que quando a gente estuda os elementos rotativos têm uma grande relevância, claro, para as composições de máquinas diferentes. Né? Tudo que tem transmissão por motores, bombas, turbinas, tudo isso depende desses elementos de transmissão rotativos que a gente explorou, né? Como eixos, mancais, polias, engrenagens e outros acoplamentos, né? Embreagens, todos aqueles elementos que a gente vem estudando nas últimas aulas. Mas elementos de transmissão, como diz o seu próprio nome, eles apenas transmitem forças e potências de um lugar para outro do espaço. E isso não necessariamente é feito apenas de forma rotativa. Então, os cabos de aço também são enquadrados dentro dessa grande família de elementos de transmissão, apesar de ter uma característica totalmente diferente daqueles elementos de transmissão rotativa que a gente vinha estudando até agora nessas últimas aulas. Tá? Então, os cabos de aço eles geralmente são utilizados na transmissão de forças. Né? Então, os cabos de aço eles oferecem resistência quando carregados em tração. Eles só oferecem resistência quando carregados em tração. Tá? Eles são muito aplicados em contexto industrial quando a gente tem que suportar grandes cargas, transportar grandes cargas. Né? Tem uma massa enorme que tem que ser transportada de um lugar até outro, e isso geralmente é feito utilizando cabo de aço, seja com transporte horizontal, né? Algo montado em cima de rodas que tem que ser deslocado para algum outro lugar, ou, ainda mais comum, né, de suspensão de cargas. Né? Então tem que levantar do chão uma grande quantidade alguma coisa que tem um peso bastante grande. Os cabos de aço são diretamente implicados nesse tipo de aplicação. Tá? Alguns dos tipos de equipamentos que utilizam, que dependem mais dos cabos de aço, né, que são equipamentos que dependem então de levantamento de cargas, tal, são exemplos como elevadores de carga, elevadores de passageiro, ou pontes rolantes, né, aquelas estruturas que são usadas para transporte de equipamentos ou de dispositivos dentro de um ambiente industrial. Gruas que são usadas em construção civil. A gente tem diversas coisas diferentes, né, diversos equipamentos, diversas máquinas diferentes que se baseiam muito na utilização dos cabos de aço. Tá? E como eu falei, então, os cabos de aço eles são solicitados apenas em tração. Eles oferecem grande resistência quando solicitados em tração. Se você pega um cabo de aço, uma seção de um cabo de aço e tenta solicitar ele em compressão, ele flexiona, ele praticamente não oferece resistência nenhuma às forças em compressão, mesma coisa em flexão e tal. Né? Então, eles são pensados para serem carregados com essas grandes cargas na direção de tração. Tá? Então, os cabos de aço, né, tem os contextos industriais que eu tinha falado, mas além disso, né, a gente tem também aplicações outras, como na construção civil, né, por exemplo, pontes estaiadas, né, o pessoal aí de Hortolândia sabe, a ponte estaiada, já viu aí a ponte estaiada de Hortolândia, com certeza a gente está envolvendo cabos de aço ali. Aí temos exemplos de aplicação de um guindaste, levantando uma grande quantidade de carga. Tá? E cada um desses cabos de aço que está realizando esse trabalho, né, ele tem uma estrutura padrão. Tá? E a gente vai falar bastante sobre essa estrutura, porque é a partir do entendimento dessa estrutura que a gente entende como funcionam os cabos de aço. Tá? Então a gente vai olhar então, em detalhes como que funciona essa estrutura do cabo de aço. Os cabos de aço, então, como a gente tinha visto ali, vislumbrado naquela última imagem que eu mostrei no slide anterior, né, eles são constituídos, né, por enrolamentos de arames em formato bem específico. Né? Então a gente tem arames individuais que, enrolados de uma determinada maneira, formam uma parte que a gente chama de pernas. E essas pernas, por sua vez, são enroladas ao redor de uma outra parte do cabo de aço que a gente chama de alma. Tá? Então basicamente a estrutura é essa aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Então a gente tem uma alma ali no centro desse cabo de aço. Ao redor da alma a gente tem um enrolamento de pernas e cada uma das pernas é composto por um enrolamento de arames. Então o que a gente está fazendo? A gente está conseguindo gerar um elemento que tenha bastante resistência na direção de tração, então carregando nesse sentido ali desse cabo na vertical que eu estou desenhando para vocês. Compartilhando esses esforços, essas solicitações de tração entre múltiplos cabos de aço organizados de uma maneira racional, de uma maneira que condiga com a aplicação desses cabos de aço. Tá? Falando então da construção dos cabos de aço, né, um dos elementos importantes da gente conhecer na construção dos cabos de aço, né, é a alma. Né? E essa alma, que é o miolo do cabo de aço,
ela pode ser feita de diversos componentes diferentes. Então, a alma pode ser feita de fibras naturais ou sintéticas, né? Pode ser de sisal, pode ser de nylon. A gente tem alguns tipos diferentes de fibras que são utilizados como almas de cabos de aço. Então, é o que dá a guia central para a gente enrolar as pernas, essas sim compostas de aço, tá? Ou podem ser mesmo de aço mesmo, tá? E finalmente existe um terceiro tipo bastante importante de cabos de aço, onde a alma também é uma perna. Ela tem a estrutura de uma perna, a gente utiliza uma perna de um cabo de aço como se fosse uma alma e enrola as demais pernas ao redor de uma alma como essa. Basicamente, tá, a resistência ou a flexibilidade da alma é muito importante para determinar a flexibilidade do cabo de aço como um todo. Quanto mais mole, entre aspas, for o material da alma, mais flexível tende a ser o cabo de aço que está sendo produzido. Por outro lado, se a gente põe materiais, né, se a gente põe aço maciço ali dentro de um cabo de aço sendo feito de alma, né, num cabo de aço de várias pernas, né, um arame de aço, desculpa, sendo feito de alma de um cabo com várias pernas, a gente aumenta a resistência à tração desse cara. Então, quanto mais resistente é o material da alma, mais resistente será o cabo gerado a partir dele. E quanto mais flexível será. Então, é interessante a gente saber dessas relações. Tá? Então, a gente está mostrando aqui, está mostrando para vocês uma pequena figura mostrando esses tipos diferentes de almas que a gente pode ter. Então, uma alma de fibra, né, pode ser uma fibra sintética natural, uma alma de um arame independente, ou uma alma feita com uma perna por si própria. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades diferentes. O material de fabricação que é utilizado para os cabos de aço, como já sugere o próprio nome, né, muitas vezes eles são aços trabalhados de forma especial para que eles tenham maior resistência possível. Lembre-se que eles vão ser carregados com altas cargas, então a gente gostaria de ter o aço, o material utilizado para fabricar cada um desses arames, fosse um material que provesse a maior resistência possível. Então, para fazer isso, né, é muito utilizado metais, aços trefilados a frio. Tá? Então, aços que passaram por um processo de trefilação, aquele processo de fabricação que a gente passa uma pequena porção do material e depois a gente puxa do outro lado, forçando um diâmetro maior a reduzir, passando através de uma fieira, né? E ao passar por essa fieira, de um diâmetro maior para um diâmetro menor, a gente induz muita deformação plástica, induz bastante encruamento, e ao fazer isso, encruando bastante o material, a gente ganha bastante resistência nesse material. Tá? Então, a maioria dos cabos de aço mais comuns são fabricados desse tipo de material, aço trefilado a frio. Para aplicações especiais, quando a gente tem que ter proteção contra corrosão, né, a gente pode ter materiais, por exemplo, galvanizados. Tá? Então, eles têm a adição de elementos de liga, aí, né, de cromo adicionado junto, para que a gente não tenha, ou para que a gente reduza os problemas de oxidação nos cabos de aço. Tá? E além disso, para casos muito específicos, para quando a gente precisa realmente, não pode ter nenhum problema com oxidação, inclusive usam-se ligas de aço inox mesmo. A gente pode ter outras possibilidades, mas os materiais de cabo de aço, basicamente, com essas opções, a gente engloba várias das possibilidades. O material, então, esses aços trefilados a frio, né, muitas vezes eles são classificados em classes, tá? Então, tem denominações de classes de materiais que a gente pode utilizar para fabricar os cabos de aço, que são denominações americanas, tá? Então, vocês estão vendo aqui, a gente tem a denominação americana PS, é simplesmente um aço trefilado a frio, IPS é um trefilado a frio melhorado, e a gente tem melhorias cada vez maiores. Né? Então, EIPS, melhoria extrema desse aço trifilado a frio, e EEIPS, então melhoria extrema desses aços trifilados a frio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está aumentando a resistência dos cabos de aço, a resistência do material utilizado para os cabos de aço. Tá? Então, a faixa de resistência dos cabos de aço aqui, né, onde que eles vão romper efetivamente em tração, né, vocês percebem como isso vai aumentando na medida que a gente vai aumentando a qualidade desses materiais. Tá? O PS romperia com 1.570 newtons por milímetro quadrado, ao passo que o EEIPS já romperia a 2.160 newtons por milímetro quadrado. Tá bom? Então, a gente tem a categoria de resistência desses caras, né? E a gente tem, então, uma faixa de resistência. Então, isso aqui seria onde a gente estaria rompendo, mas dentro dessas faixas aqui,
dessas categorias a gente pode ter algumas variações, então ele pode ir desde 1370 até 1770, embora o valor nominal de resistência fosse de 1570 por PS, tá, por exemplo. Então vocês observam que a gente tem essas faixas todas, né, e a gente tem então aços de cada vez mais resistência à medida que a gente vai descendo e aumentando essas qualidades de material. Tá? Então, voltando a falar um pouquinho mais da estrutura, né, a gente falou um pouco da construção, de como que a gente tinha, quais eram as partes de um cabo de aço, como é que ele estava organizado, mas vamos falar um pouquinho mais da estrutura, como é que essas pernas podem estar distribuídas, né, como é que a gente pode organizar os cabos de aço dentro, as pernas dentro de um cabo de aço. Tá? A gente tem algumas distribuições de pernas diferentes que a gente vai mostrar para vocês. Eu vou mostrar 4 principais tipos de distribuições de estrutura interna das pernas dentro de um cabo de aço. Tá? Então a gente tem uma distribuição normal, como essa, tá? Uma distribuição normal que temos todas as pernas de mesmo diâmetro dispostas simetricamente ao redor da alma, né? Às vezes a própria alma também é um cabo como esse. Então a gente está mostrando aí simplesmente uma distribuição de 6 pernas ao redor da alma. Além disso, a gente tem uma distribuição bastante comum, né, de utilização na indústria, que é uma distribuição seal, que ela tem essa cara, tá? Então a distribuição seal, a gente tem a alma ali no meio, e ao redor da alma a gente tem uma camada ali de pernas de menor diâmetro e uma camada externa de pernas de maior diâmetro. Tá? Então, na distribuição seal, geralmente é o que acontece, e o que caracteriza a distribuição seal, vocês não precisam decorar isso, né? Óbvio, mas é que geralmente a gente tem o mesmo número de pernas na camada de diâmetro menor e na camada de diâmetro maior. Vocês podem fazer as contas aí, podem olhar ali na figura de vocês, a gente tem 9 pernas em cada um deles, né? E ao fazer isso, a gente tem um encaixe bem preciso das de diâmetro menor e encaixam no vão entre as de diâmetro maior. Tá. Temos também uma possibilidade de distribuição bastante utilizada, que é a distribuição filler. Distribuição filler, a gente tem, então, camadas maiores ali de mesmo diâmetro, e entre essas camadas a gente tem inserção de algumas pernas de menor diâmetro, né? Então, filler é um preenchimento, então a gente tem tem pernas de preenchimento entre pernas de maior diâmetro. E finalmente a gente tem uma distribuição Warrington, tá? A distribuição Warrington, ela tem essa cara aqui. Então a gente tem, na camada mais externa, por exemplo, a gente tem variação de diâmetros de pernas, né? Então na camada externa a gente tem diâmetro maior e diâmetro menor de forma alternada, tá? Além disso, a gente tem outros tipos de distribuição, que eu não vou entrar muito no detalhe aqui. A gente tem distribuições especiais que reduzem o atrito do cabo de aço com as bobinas ou polias através dos quais ela vai ter que passar. Temos distribuições que permitem, que reduzem o atrito interno entre esses cabos. A gente tem diversos tipos de distribuição especial, inclusive distribuições misturadas, tá? Por exemplo, Seal, Warrington, a gente poderia fazer uma mistura dessas duas, né? Então a gente tem diversas coisas, mas é interessante vocês saberem que a partir do diâmetro e da disposição dessas pernas, a gente tem diferentes possibilidades de estruturas de cabos, tá bom? Então, seguindo adiante, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o método de torção dos cabos. Então, os cabos, vocês viram ali naquela primeira figura que eu mostrei anteriormente, né, os cabos são torcidos ao redor dessa alma. E a forma como a gente escolhe fazer essa torção vai ter influência sobre o comportamento desses cabos. Tá? Então, estou mostrando aqui algumas possibilidades diferentes. Né? Então, o primeiro cabo que vocês estão vendo aí na parte de cima, né, é um enrolamento à direita, com a disposição, com a torção dos cabos de modo normal, modo regular. Tá? Então vocês observem, né, que as linhas individuais dos arames estão apontando na mesma direção que a direção principal do cabo. Tá bom? Isso é um enrolamento normal. Segundo, né, o segundo cabo é um enrolamento de cabo à esquerda com essa mesma disposição de torção normal dos arames. Os arames estão orientados na mesma direção que o eixo principal do cabo. Em seguida, o terceiro cabo de cima para baixo que vocês estão vendo, mais uma vez o enrolamento principal das pernas estão enroladas à direita, mas a gente tem então os arames torcidos no sentido contrário, vocês observam ali, né? Então, os arames, se você olhar ali de lado, os arames estão prioritariamente mais inclinados com relação ao eixo principal. E por último, então, a gente tem o enrolamento à esquerda com a torção do tipo Lang, tá? Então, quando a gente tem o sentido oposto, né, do enrolamento dos arames com relação ao sentido principal do cabo, né, isso confere mais estabilidade ao cabo de aço que é construído dessa forma. Tá? Ao passo que quando a gente tem no mesmo sentido, os arames apontando no mesmo sentido com
do sentido do cabo, né? Isso vai aumentar a resistência ao atrito e vai aumentar a flexibilidade desses cabos. Tá bom? Então a gente tem que fazer uma escolha, né? Fazer escolhas quando a gente decide o tipo de cabo que a gente vai empregar. Dependendo se a nossa prioridade for estabilidade, a gente vai ter uma escolha, e se a nossa prioridade for resistência ao atrito e flexibilidade, a gente vai ter outro tipo de escolha. Tá? Agora é interessante a gente falar um pouquinho sobre a nomenclatura. Né? Então, como que a gente vai caracterizar um tipo de aço diferente, um tipo de cabo de aço diferente? Existe um padrão, né, uma nomenclatura padrão internacional, tá, que segue esse formato mais ou menos que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então a gente vai ter primeiro um número, x, outro número, mais alguma coisa e mais alguma outra coisa. Tá? Então, essa composição, a gente tem essas caixinhas para preencher. O primeiro número que a gente enxerga é o número de pernas por cabo. Depois do x, o segundo número que a gente enxerga é o número de arames que existem por perna. Tá? E aí eu vou já explicar para vocês que existem faixas de números de arames que vão ter o mesmo número. Tá? Em seguida, a gente tem uma nomenclatura ali de letras utilizadas para identificar qual que é o material da alma. E por fim, a gente tem de novo letras para identificar qual é o tipo de construção que a gente tem no cabo. Tá? Então, estou mostrando aqui para vocês vários tipos diferentes de cabos. Tá? Então, seguindo essa lógica, né, vamos pegar, por exemplo, vou mostrar aqui com o mouse para vocês. Tá? Esse cabinho aqui da parte de baixo, tá? Só um exemplo, poderia descrever qualquer um dos outros, tá? Então, para esse cabo aqui, a gente tem um fator 6 por 19. Então, 6 quer dizer o quê? Eu tenho 6 pernas no nosso cabo, né? A gente está identificando aqui, a alma está denotada em escuro, mas as pernas do cabo são 6. E cada uma dessas pernas tem 19 fios, tá? Vocês podem contar aqui. Na verdade, essa classe de 19 é uma faixa que vai de 15 até 26, até 23 fios, se não me engano. Tá? Ou 26 fios, tá? Não me lembro agora aqui de cabeça exatamente, tá? Mas é uma faixa. Então, 6 por 19 define uma classe aí de cabos, tá? Mas a ele está dizendo então que esse cabo de aço específico ele tem alma de aço, tá bom? Observem outras nomenclaturas aqui, né? Por exemplo, esse que está aqui bem no cantinho que eu estou mostrando com o mouse, tá? Então, 6 por 25, 6 pernas por cabo. Cada um das pernas tem pelo menos 25 fios, por volta de 25 fios. Alma de fibra, AF. E, por fim, o detalhe de construção dele, filler, tipo de construção, filler. Então, vocês estão vendo que dentro de cada perna a gente tem aramezinhos de menor diâmetro para preencher os espaços entre os arames de maior diâmetro. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue identificar vários tipos diferentes de cabo de aço, e esse é o padrão, né? É com essas nomenclaturas que vocês vão achar dados de catálogo, por exemplo. Tá? Então, os cabos de aço, a gente tem diversas recomendações, né, de utilização e de manutenção desses cabos de aço. Né? Algumas falhas diferentes de cabos de aço, né, são, por exemplo, a formação de gaiolas, como vocês estão vendo ali na parte de cima. Tá? Isso pode acontecer por diversos motivos diferentes. Né? Isso pode acontecer quando a gente tenta carregar, por exemplo, quando houve alguma dobra do cabo em um determinado momento. Isso deixa marcados os arames e depois a gente tenta, sei lá, comprimir esse cabo. Muitas vezes ele vai abrir em forma de gaiola, por exemplo. Isso pode acontecer quando a gente está sobrecarregando um cabo e depois soltando a tensão de uma vez só. Então ele estava super esticado e depois a gente solta de uma vez só e isso dá uma onda de choque ali dentro e vai formar uma gaiola como essa. Então, cabos, né, sempre que você observar alguma coisa como essa, né, uma perna solta de um cabo, isso é um sinal que você precisa trocar um cabo como esse. Quando a gente tem algo como isso aqui que está sendo mostrado, tá? Então, esse tipo de pequenos indicativos de pequenos arames meio descabelados assim ao redor do nosso cabo de aço, isso é sinal que o cabo que está sendo utilizado está sofrendo por fadiga, a gente está sofrendo com falha por fadiga, né, de carregamento, descarregamento, carregamento, descarregamento. Tá? Depois temos várias recomendações aqui de tipos de utilização. Então, muitas vezes os cabos são enrolados em bobinas, como essas que vocês estão vendo ali bem na direita, tá? E essas bobinas, então, elas às vezes têm canais e às vezes não têm canais, né, para definir a posição dos cabos de aço. E dependendo se a gente vai ter canal ou não vai ter canal, a gente tem que tomar muito cuidado na posição da polia. Tá? Então, esse cabo vai sair aqui dessa bobina, vai se desenrolar passando por uma polia e entrar na zona de operação. Mas perceba que ele vai ter que ir de qualquer uma dessas posições. Então, esse ângulo máximo que a gente pode tolerar aqui, sem que a gente tenha problemas de dobramento do cabo e desgaste excessivo de polia, por exemplo, quando a gente tem canal é de 2 graus e quando a gente não tem canal é de 1,5 graus, por exemplo. Tá? Então a gente tem diversas recomendações diferentes, eu não vou esmiuçar todos esses
esses detalhes, porque eu acho que não é nosso foco aqui, né? Como a gente sempre tem falado ao longo desse curso, nosso foco é pensar mais em seleção e dimensionamento de elementos de máquinas, muito mais do que na utilização ou na manutenção de elementos como esse. Mas eu só trouxe aqui a figura para vocês para mostrar diversas coisas que estão envolvidas na utilização de cabos de aço, né? A gente sempre vai manusear cabos de aço, por exemplo, utilizando luvas. A gente nunca vai encostar no cabo de aço que estiver se movimentando, porque a gente tem risco de queima na sua mão. A gente tem diversas recomendações diferentes. Então, se algum dia você for trabalhar com cabos de aço, é importante você se atente a essas recomendações de trabalho. Tá? Então, falando em seleção de cabos de aço, passando adiante para o tema principal dessa aula, né, como selecionar adequadamente um cabo de aço, isso vai depender bastante do que é prioritário no seu tipo de aplicação. Então, em cada tipo de aplicação, a gente vai ter alguma coisa que se sobrepõe às outras, algum tipo de solicitação, algum tipo de demanda sobre os cabos de aço que se sobrepõe às outras. E através do conhecimento desses fatores todos, vocês vão se guiar para fazer a escolha do cabo de aço mais correto. Tá? Então, a principal coisa que a gente tem que considerar, geralmente, né, é a resistência, efetivamente, do cabo de aço. Tá? Então, a resistência do cabo de aço, que a gente vai abordar mais em detalhes daqui para frente, tá? A partir desse slide em diante, a gente vai falar bastante sobre a resistência. Tá? Então, a resistência está associada com a máxima carga que eu posso aplicar sobre o cabo de aço sem que ele chegue próximo da ruptura. Então, isso são para os diferentes tipos de cabo que a gente tem, o 6x19, filler, para aqueles tipos de cabo que a gente estava vendo nas nomenclaturas, né? A gente vai ter tabelas, e essas tabelas vão definir valores de cargas de ruptura mínima. Então, são cargas que você pode aplicar num determinado cabo, num determinado diâmetro, que garante que você não vai entrar próximo da carga de ruptura. Tá? Só que, claro, que a gente não quer trabalhar tão próximo dessa carga de ruptura mínima, a gente quer ainda corrigir isso através de fatores de segurança, como a gente já fez várias vezes em outros elementos de máquina. A gente quer garantir que, mesmo que eu tenha um pico de carga, não ultrapasse aquela carga de ruptura mínima. Um pico inesperado, né? Eu fiz um projeto para que sustente, 10 toneladas, mas alguma coisa aconteceu e deu um pico de carga que pulou para 20 toneladas pontualmente. Se eu estiver trabalhando muito próximo da carga de ruptura mínima, eu tenho o risco de entrar na zona de falha. Então, a gente sempre vai trabalhar conhecendo a carga de ruptura mínima do cabo que eu for escolher e pegando as cargas que efetivamente vão estar sendo aplicadas sobre os cabos de aço e corrigindo elas com fatores de segurança, como a gente já fez várias vezes. Então, isso é um panorama geral de resistência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre resistência depois. Né? Outra questão que a gente tem que levar em conta são os esforços de fadiga. Porque muitos cabos de aço são carregados alternadamente. Né? Então, muitas vezes ele passa, ele está sendo embobinado e desembobinado, ele vai passar por uma zona de carregamento e depois ele fica embobinado sem estar totalmente carregado. E ele vai ser carregado, descarregado, carregado, descarregado, carregado, descarregado. E esses carregamentos de fadiga, né, ao longo da vida útil de um cabo de aço, eles podem gerar problemas, como a gente tinha visto. Né? A gente pode ter pequenas falhas que fazem o cabo ter uma aparência meio descabelada, assim, lá pelas tantas. Tá? Então, se fadiga, né, se esses carregamentos alternados são algo importante para o cabo de aço que você está dimensionando, se você já sabe que esse cabo de aço vai ser carregado e descarregado centenas de milhares de vezes, né, é importante você considerar a escolha de cabos de aço que tenham muitos arames. Tá? Então, quanto mais arames tiver, mais a gente vai fugir dos problemas de fadiga. Tá? Outros problemas que podem acontecer, né, quando vocês sabem, por exemplo, que o carregamento é muito grande e a gente vai ter esse cabo solicitado com enormes cargas, né, a gente pode ter o problema de esmagamento. Esmagamento do cabo de aço é alguma coisa que a gente também não deseja, né, que seria deformação plástica de arames ou de pernas todas, como a gente tinha visto antes, né? Da estrutura que a gente tinha visto antes, e essas deformações permanentes vão fazer com que o cabo não esteja mais íntegro, né, para trabalhar da melhor forma possível. Então, se o esmagamento é um problema, a gente vai ter que tomar algumas escolhas, tanto do tipo de cabo que a gente está utilizando, quanto do tipo de bobina. Isso está bem associado a esse contato de bobina e de polia, tá? Do contato entre o cabo e os outros elementos. Tá? Pode ser que nas aplicações que vocês escolham, o desgaste do cabo é uma coisa importante. Tá? Então, né, se tem muita fricção desse cabo, né, ele vai passar pelas polias, as polias são feitas de material metálico, por exemplo, não existe forma de substituir por polias poliméricas, por exemplo. Pode ser que esse atrito metal com metal vá começar a desgastar esse cabo e a gente vai ter perda de aço ali das camadas mais externas desses cabos de aço.
Se desgaste é um dos problemas, né, por tipo de aplicação que você tem, então escolher cabos que tenham menos arames já é algo que resiste mais. Então, observe, né, se fadiga é principal, a gente vai tender a escolher cabos com mais arames, se desgaste é o fator principal, a gente vai tender a escolher cabos com menos arames. Além disso, a gente tem tipos de deformação permanente, né, problemas que podem vir a advir deformação permanente, comum em cabos que ficam mais estáticos do que dinâmicos, né? Então ele está parado numa única posição ao redor de uma polia, pode ser que eu deforme permanentemente aquele ponto que fica em contato com a polia. Pode ser que seja importante a gente ter uma resistência à rotação, né? Então eu estou suspendendo uma carga que vai ficar parada, né, no ar durante um determinado tempo. Dependendo do tipo de construção do cabo, ele pode induzir a rotação dessa carga ao redor do próprio eixo, isso pode ser perigoso. Então, se a sua carga que está sendo suspensa não pode de jeito nenhum rodar, você vai ter escolhas específicas de tipos de cabo que resistem a esse tipo de solicitação. Tá? Estou chegando agora finalmente a uma parte principal, a parte que a gente tem levado como principal nas apresentações dos diferentes tipos de elementos de máquinas, que é falar sobre o dimensionamento de cabos de aço. Tá? Então, o cabo de aço, como a gente viu, né, ele é composto por diversos arames, e esses arames estão enrolados de formas diferentes. Né? O que quer dizer que a gente tem vários espaços, na hora que a gente pega uma seção transversal de um cabo de aço, como a gente já viu dos diferentes tipos, né? A gente tem boa parte dessa seção transversal que não é preenchida por aço. Então a gente tem aço ali na parte dos arames que estão sendo cortados, mas entre esses arames a gente tem diversos espaços diferentes. Né? Tudo isso para dizer o quê? Que, efetivamente, a área de aço que a gente tem é bastante diferente daquela área que eu for medir. Né? Então, eu vou pegar um paquímetro, vou medir qual é a espessura do cabo de aço que eu tenho, né? O diâmetro, desculpa, do cabo de aço que eu tenho. Eu não posso considerar que esse diâmetro do cabo de aço é um diâmetro útil, é um diâmetro totalmente de aço. A gente tem muito espaço vazio. A área que efetivamente resiste ao carregamento é uma área que a gente chama de área efetiva. Tá? E essa área efetiva vai depender muito do tipo de construção do cabo de aço que a gente tem. Se a gente tem muitos espaços, menos espaços, né? Uma construção filler vai ter menos espaço do que uma construção normal, por exemplo. Então, esse tipo de fator de construção ele é tabelado para cada tipo de construção desse aço, para cada classe desse aço, né? do cabo de aço. Isso vocês conseguem encontrar, então, qual que é a fração daquela área que você mede efetivamente ali com o seu paquímetro, que efetivamente está com o material. Tá? Então, a área, geralmente, a área útil, a área efetiva que resiste ao carregamento, né, é uma área que é definida por esse fator de construção que é tabelado de acordo com o tipo de construção, isso vem de uma tabela, um F, né, vezes o diâmetro ao quadrado. Então, você vai pegar o cabo de aço e vai medir o diâmetro com um paquímetro, e a partir então desse diâmetro, você pega esse diâmetro, eleva ao quadrado e multiplica pelo fator de construção, e aí sim a gente tem qual que é a área efetiva, quanto de aço efetivamente a gente tem naquele tamanho. Uma coisa importante é a gente medir corretamente o diâmetro de um cabo de aço. Tá? E o diâmetro, então, do cabo de aço é sempre o maior diâmetro possível. Tá? Então está sendo mostrado ali nessa figura, que veio desse site bastante legal aqui, desse Union Rope, tá? Vocês podem consultar depois. Você sempre tem que medir com o paquímetro o maior diâmetro possível do seu arame, tá? Do seu cabo de aço, desculpa. Então vocês observem ali um cabo de aço que tenha 6 pernas, como aquele que está sendo mostrado, né? O diâmetro tem que ser medido entre a maior distância de pernas possível. Fazer isso aqui é uma medição incorreta do diâmetro. Tá? O diâmetro correto desse cabo de aço é esse. Então, medir o maior diâmetro e com esse diâmetro agora sim eu consigo calcular qual que é a área metálica efetiva desse cabo de aço. Tá? Tudo bem, mas o que isso representa, né? Essa área efetiva? Lembre-se que a gente tinha visto que a gente tinha classes de materiais, né? Então o PS, IPS, EIPS e EIPS. E a gente tinha visto que cada um desses materiais tinha uma tensão de ruptura esperada ali. Então, uma tensão é uma força sobre uma área. Então, dependendo do fator de construção, isso vai influenciar na quantidade de material de aço que eu tenho efetivamente para um determinado tipo de cabo. E com essa área, então, e a tensão de ruptura, eu consigo determinar qual que é a máxima força que esse cabo pode suportar. Tá? Geralmente, né, para facilitar a nossa vida, a gente não precisa fazer essa conta de determinação da força a partir da área efetiva. Geralmente, quando a gente está falando de cabos de aço, a gente vai fazer uma seleção baseada em tabelas, e nas tabelas a gente já tem a carga de ruptura efetiva, a carga de ruptura mínima efetiva. Tá? Isso está tabelado para cada um dos diâmetros de cabos, né? E para cada tipo de construção de cabos, isso é tabelado. Mas saibam que isso vem dali, né? Daquela classe do material que a gente tinha visto, a gente tem uma tensão de ruptura esperada, e com essa área de efetiva do cabo, a gente conseguiria achar quanto é que valem essas forças.
Se você precisasse fazer na mão, você faria essa conta, mas como a gente já tem tudo tabelado, a gente não vai fazer a conta de onde vem essa força. O que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai ter que, então, comparar as nossas forças com a força de carga de ruptura efetiva. Tá? Antes de eu fazer um exemplo, né, só mostrando aqui para vocês, isso é um tipo de tabela que você vai encontrar. Tá? Então, tem cabos de aço de diferentes bitolas, de diferentes diâmetros. Tá? Na tabela já vem descrito também quanto que é o peso por metro linear, então cada metro de cabo tem quantos quilogramas. E depois a gente tem que, para esses cabos, a gente tem diferentes classes de material. Tá? Então, quando o material é IPS ou EIPS, a gente vai ter, então, cargas de ruptura mínima efetiva. Tá? Então, vocês estão vendo ali, vamos pegar, por exemplo, a última linha, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá? Última linha da tabela, então, é um cabo de 1,5 polegadas, que se ele for fabricado com material IPS, tá? Ele vai ter carga de ruptura mínima e tiver alma de fibra, né? Então você está vendo aqui, alma de fibra. Ele vai ter carga de ruptura mínima de 86.460 kg força. Se ele tiver uma alma de aço, tá? A alma de aço, ou uma alma de aço com uma perna independente, um cabo independente, né? Ele tem uma resistência maior. Aquilo que eu tinha falado lá no começo da aula, né? Se o material da alma é um material de aço, isso contribui para a resistência do cabo como um todo, tá? Então ele consegue suportar cargas, né? A gente sabe que até essa carga a gente consegue carregar esse tipo de cabo sem que ele entre em ruptura. E observe aqui como faz diferença a gente pegar um material de classe melhor, né? Então um material de EIPS, a gente já tem o valor de 86 mil passa para 95 mil e o valor de 93 mil passou para 103 mil, tá bom? Então, basicamente, quando a gente vai fazer dimensionamento de cabos de aço, o procedimento é muito mais simples do que o dimensionamento de diversos outros elementos de máquina que a gente já tinha estudado até então. Né? Então, o que a gente vai precisar fazer é pegar a carga que a gente está aplicando, que a gente deseja aplicar sobre esse cabo de aço, e corrigir isso por um fator de segurança. Depois da correção por esse fator de segurança, a gente simplesmente compara a carga com a carga de ruptura mínima. Tá? Então, os fatores de segurança, né, a gente já utilizou em outros momentos, né, e os fatores de segurança, muitas vezes, existem tabelas como essa recomendadas no projeto de máquinas, tá, que não valem apenas para cabos de aço, valem para diversos elementos de máquinas diferentes. Tá? Mas, basicamente, quanto maiores forem os riscos que são expostos os operadores ou os usuários de um determinado equipamento, né, quanto mais risco isso representa para uma pessoa, a falha de um componente representa para uma pessoa, maiores são os fatores de segurança. Então, vocês observam, por exemplo, aqui, elevadores de passageiro, né? A última linha aqui. A gente está confinado dentro de uma cápsula que está sendo transportada, pode ser não sei quantos centenas de andares a gente pode imaginar, né? Se falha o cabo de um elevador de passageiros, né, isso representa um risco muito grande, né? Um risco muito sério de danos e de contusão, né, para as pessoas, tá? De prejudicar as pessoas fisicamente, né? Então, um elevador de passageiros, por conta disso, tem um fator de segurança bastante elevado. A gente vai fazer toda a conta de tudo que for envolvido na sustentação do elevador de passageiro com fator de segurança 12. Isso quer dizer o quê? Que a nossa carga vai estar 12 vezes menor do que aquela carga que a gente estima da carga de ruptura de cada um dos elementos que compõem esse dispositivo, tá? Então, a gente vai utilizar o fator de segurança para determinar qual é a carga de projeto. Então, a carga nominal que a gente sabe que a gente tem que sustentar, então, esse cabo vai ter que sustentar, sei lá, 10 toneladas. E a gente vai, para saber qual carga de projeto que a gente vai utilizar, a gente vai pegar essas 10 toneladas e multiplicar pelo fator de segurança correspondente ao tipo de aplicação. Tá bom? Então, a força de projeto que a gente vai utilizar é sempre isso, né? A força nominal e vezes o fator de segurança. Tá? E quando a gente está, então, tomando a decisão de dimensionamento de cabos de aço, a tarefa é super simples, porque basta a gente calcular qual que é essa carga de projeto e comparar com a carga de ruptura mínima e definir, então, qual que é o arame o cabo de aço mais indicado para fazer esse trabalho. Tá? Então, vamos mostrar aqui, tá, um exemplo. Tá? Desculpa, essa caixinha verde era para aparecer bem depois, mas enfim. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é o cabo que a gente vai utilizar para fazer uma ponte rolante que deve ser capaz de erguer uma capacidade máxima de 6 toneladas. Tá? Então, digamos que eu tenho uma ponte rolante na indústria e ela precisa sustentar 6 toneladas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual que é o fator de segurança recomendado. Se vocês olharem na tabela ali do slide anterior, vocês verão que a ponte rolante deveria ter fator de segurança entre 6 e 8. Eu vou dizer aqui que eu vou escolher no meio, tá? Um valor de 7. Se vocês escolhessem tanto 6 quanto 8 ou qualquer coisa no meio do caminho, estava ok. Eu vou escolher 7 aqui só para a gente fazer um exemplo, tá? Então, qual que seria a carga de projeto? A minha carga de projeto,
Existem tabelas que vocês vão encontrar que elas estão em newtons, mas é bem raro. Mais comum é vocês encontrarem tabelas de cabos de aço que já estão em quilogramas-força. Tá? Então, 6 toneladas são 6.000 quilos. Então, 6.000 quilos tem um peso de 6.000 quilogramas-força. Tá? Então, 6.000 quilogramas-força está aqui. Se vocês tiverem uma tabela em kilonewtons, né, vocês têm que multiplicar esses 6.000 quilos por 9,8 metros por segundo ao quadrado, que nos dá 58,8 kilonewtons. Tá? Então, 58,8 kilonewtons ou 6.000 quilogramas-força são a mesma coisa. Então, a minha carga, essa é a minha carga nominal, a carga que a ponte rolante vai ter que suspender. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar o fator de segurança, multiplicar pela carga nominal para achar quanto é que é a minha carga de projeto. A minha carga de projeto é o quê? É os 6.000 kgf vezes 7, tá? Desculpa, tá? De novo, né? Botei 7 aqui e acabei escolhendo 6, tá vendo? Então, 6.000 kgf vezes 6, temos 36.000 kgf, tá? Então, aqui eu acabei usando 6, tá? Peço desculpas. Então, tá, eu corrigi ali os 36.000 kgf e eu vou, então, numa tabela, como aquela que eu tinha mostrado anteriormente, né? A mesma tabela que eu tinha mostrado anteriormente. E o que eu tenho que buscar, então? Eu tenho que buscar qual que é o diâmetro de cabo, o primeiro diâmetro de cabo que tem cargas de ruptura mínima tabeladas maiores do que essa minha carga de projeto. Tá? Então, se vocês olhassem ali o cabo imediatamente anterior ali dessa caixinha verde, tá? O de 7/8 de polegada, vocês vão ver que alguns deles ali, ou todos eles, ficavam abaixo de 36.000 kgf. Tá? A gente tinha no máximo, ali na melhor das qualidades, 35.000 kgf suportados. Então, eu vou ter que escolher então, um cabo de 1 polegada, tá? Um cabo de diâmetro de 1 polegada. A gente pode ter ali as opções diferentes, né, de alma de fibra, alma de aço, qualidade IPS, qualidade EIPS. A gente poderia fazer várias escolhas diferentes, aí a gente teria, então, nesses casos, cargas de ruptura mínima que são inferiores aos 36.000 kgf, tá bom? Então eu fiz essa seleção, vocês viram que é uma coisa relativamente simples, né, e com isso, né, depois de fazer esse processo de seleção, eu cheguei à conclusão que eu utilizaria, então, preciso de um cabo de diâmetro de 1 polegada para fazer a sustentação dessa carga máxima de 6 toneladas. Tá bom? O dimensionamento de cabos de aço basicamente vai ser isso. Tá? A gente vai depender muito mais do resto do projeto para a gente ter uma determinação clara de quanto é que é essa carga nominal. Essa carga nominal pode dar muito mais trabalho da gente achar qual que é a carga que age sobre o cabo do que na determinação efetivamente da carga de projeto e na escolha desse cabo a partir de uma tabela. Tá bom? Bom, gente, foi uma aulinha um pouco mais rápida, né? A gente não vai se aprofundar muito no tema, mas é uma aula que nos deu uma introdução sobre como são construídos os cabos de aço, o que a gente tem que considerar nesses cabos de aço, quais são os fatores que a gente tem que levar em conta para selecionar um cabo de aço, né? Fadiga, deformações permanentes, desgaste, resistência, tudo que a gente tem que levar em consideração para escolher um tipo de cabo de aço. E a gente focou então no fator resistência, né? Como que a gente faz o dimensionamento da resistência do cabo de aço a partir da carga nominal e de um fator de segurança. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, deixem suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo, utilizem os fóruns do Moodle se vocês forem alunos do Moodle por aqui, ou deixem seus comentários aqui, já falei, né? Deixem seus comentários aqui no vídeo, tá? Muito em breve, então, a gente volta falando sobre mais um tipo de elementos de máquina, a gente vai falar brevemente sobre as molas. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até logo.